E vamos continuar falando sobre saúde. Um alerta para os cuidados que a pessoa deve ter antes de iniciar a prática de atividade física. É importante procurar um cardiologista para fazer uma avaliação e assim evitar o risco de uma parada cardiorrespiratória ou outro problema. Sobre o assunto, o repórter Bruno Cavalcante entrevistou a cardiologista Thaís Vieira. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Jornal do Estado. Agora a gente vai fazer um alerta e também falar dos cuidados que a gente precisa ter para evitar uma parada cardiorrespiratória no momento que a gente está realizando uma atividade física. Para isso, aqui do meu lado está a cardiologista, a médica Thaís Vieira. Doutora, boa noite para a senhora. É nesse momento que acontecem, né, essas paradas quando as pessoas estão realizando uma atividade física. Por quê, doutora? É muito importante esse alerta, né? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar a importância do exercício físico para a saúde cardiovascular. Tem estudos mostrando que você praticar 30 minutos, pelo menos 4 vezes por semana, faz com que haja uma prevenção de infarto, de derrame, de alguns tipos de cânceres, inclusive de diabetes, porque a gente sabe que a obesidade é a principal causa hoje em dia de diabetes. Mas quando a gente tem essa predisposição para ir realizar atividade física, é de extrema importância que nós façamos antes dessa prática uma avaliação cardiológica. Isso porque muitas patologias cardíacas elas são assintomáticas, elas não dão sintomas, e a pessoa pensa, jovens inclusive, de que podem não morrer durante essa prática, e o que nós vemos na televisão e mesmo no nosso dia a dia, no exercício da medicina. Paciente que está durante um jogo de futebol, outro tipo de atividade física, e de repente faz uma parada cardiorrespiratória na nossa frente, praticamente na telinha da televisão, né? Então, o que é que causa essa parada cardiorrespiratória, né? E que pode levar, inclusive, à morte súbita durante a atividade física? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela subdivide a morte súbita antes dos 35 anos e após os 35 anos. Antes dos 35 anos, geralmente a morte ela se deve, a parada cardiorrespiratória, a doenças congênitas, principalmente uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. O que é isso? O coração de nascença tem seu músculo hipertrofiado e com isso pode levar a arritmias cardíacas e mesmo a uma parada cardiorrespiratória. A genética ela acaba influenciando para a pessoa acabar tendo uma parada cardiorrespiratória, né? A genética é muito importante. Você saber o que sua família, os seus parentes diretos têm é de grande importância, porque você pode ser portador da mesma doença. Existem outras patologias cardíacas, como, por exemplo, miocárdio não compactado, alguns tipos de arritmias malignas, a origem das coronárias vir de uma maneira anômala, de uma maneira diferente. Mas são vários nomes um pouco complexos, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não se pode esperar ter sintomas para poder dar esse diagnóstico, porque o primeiro sintoma pode ser uma morte súbita. Durante a atividade física, principalmente, porque é quando o coração ele é mais exigido. Então, tá aí, né, doutora, a importância do quando a pessoa decidir fazer uma atividade física, ela procurar um médico para saber, né, o histórico, né, de saúde dela e assim ter uma noção de quais as atividades ela pode realizar. Com certeza. Quando você vai ao cardiologista, ele vai colher sua história e ele vai solicitar exames complementares para dar o diagnóstico se você está apto a realizar atividade física. Principalmente o teste ergométrico, que ele reproduz a caminhada e a corrida. No caso de atletas, né, exigido de uma maneira mais intensa.
o ecocardiograma, que vai dar inclusive o diagnóstico das cardiopatias estruturais. De extrema importância é que acima dos 35 anos, o que mais leva à parada cardiorrespiratória durante a atividade física é o infarto do miocárdio. Mas hoje em dia, nós também estamos vendo jovens tendo parada cardiorrespiratória por uso de drogas ilícitas. Inclusive, eu tenho um relato de um jovem de 16 anos, né, que fez um espasmo, porque essas drogas levam a um espasmo, estreitamento das coronárias, e ele fez uma parada cardiorrespiratória. Então, é muito importante essa sua pergunta, porque às vezes eu tenho pacientes que fazem aquele futebol. Não, doutora, mas eu jogo uma vez por semana, eu jogo meu futebol. Não é permitido, entendeu? Sem antes consultar o seu cardiologista. Doutora, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Eu acredito que tenha ajudado bastante as pessoas que estão nos assistindo e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.